Um outro tipo de enfermidade também bem frequente nos bezerros são as enfermidades relacionadas a problemas do trato respiratório. Então, as doenças respiratórias dos bovinos são extremamente comuns nas diversas categorias animais dentre os bezerros, especialmente animais que apresentam outras enfermidades. Precisamos ressaltar também a relação entre ocorrência de diarreia e de pneumonia, que muitas vezes acontecem nos mesmos animais de forma subsequente. Animais com diarreias têm maior predisposição a ocorrências de pneumonia, por diversos fatores que iremos destacar. Além disso, existem outras características do trato respiratório dos bovinos que favorecem a ocorrência de pneumonias e de doenças do trato respiratório superior. Dentro dessas características, podemos ressaltar o fato das vias aéreas dos bovinos ser estreita, o que favorece a colonização por patógenos em caso de distúrbios. Um outro ponto também é a rigidez da caixa torácica, o que vai favorecer a ocorrência de algumas enfermidades. Existem outros pontos relacionados principalmente aos pulmões, onde a compartimentalização desse pulmão vai favorecer a ocorrência de algumas enfermidades e o fato de não existir ventilação colateral no pulmão dos bovinos. Ou seja, o que entra nos alvéolos não passa para os demais alvéolos, como ocorre em algumas espécies. Isso nos bovinos não ocorre. Isso vai fazer com que o ar que chegue juntamente com patógenos, especialmente vírus e bactérias, favoreça a proliferação desses patógenos nos alvéolos e levando a casos mais graves de pneumonia. Por isso, os bovinos possuem ainda alguns mecanismos de defesa contra as principais enfermidades do trato respiratório. Esses mecanismos de defesa, eles são alguns mecanismos físicos. Esses mecanismos físicos, eles estão relacionados com a conformação das células ao longo de todo o trato respiratório desse animal, fazendo com que essa função seja como um filtro para diminuir a entrada de partículas, sejam partículas como poeira ou outras secreções e partículas como patógenos, como bactérias e vírus especialmente. Existem ainda outros mecanismos de defesa, como mecanismos secretórios, e esses mecanismos secretórios serão responsáveis por lubrificar e umidificar todo o trato respiratório desse animal, permitindo uma maior movimentação de partículas e selecionando partículas de tamanho maiores que irão auxiliar nessa defesa dos animais. Um outro ponto importante também são os mecanismos de defesa celulares, especialmente algumas células de defesa que se encontram no pulmão irão favorecer e diminuir a ocorrência de pneumonias. Todos esses fatores, em conjunto, diminuem a incidência de doenças. De forma geral, a ocorrência dessas doenças será estabelecida pelo desequilíbrio entre os fatores predisponentes e os mecanismos de defesa desse animal, sendo que muitas vezes essas enfermidades ocorrerão por patógenos que são comensais do trato respiratório. Existem algumas bactérias, especialmente Pasteurella mutocida e Marremia hemolítica, que são bactérias comensais do trato respiratório, mas que em situações adversas, especialmente em infecções primárias causadas por vírus, podem predispor à ocorrência de pneumonias nesses animais. Por isso, precisamos diminuir os fatores predisponentes. Além desses fatores relacionados ao animal que já destacamos, existem outros fatores também relacionados ao ambiente. Esses fatores relacionados ao ambiente estão relacionados à higiene das instalações, pois quanto maior a quantidade de sujidades que tivermos nas instalações, maior a probabilidade de inspirar, especialmente poeiras em épocas muito secas do ano, e vai dificultar o processo de filtragem pelo trato respiratório. Um outro ponto extremamente importante de avaliarmos também, além da questão da higiene das instalações, está relacionado com a qualidade do ar dentro dessas instalações. Por isso, precisamos que os animais sejam mantidos em instalações abertas ou instalações que permitam a passagem de ar por dentro dessas instalações. Pois, caso contrário, nós teremos um acúmulo de gases, especialmente alguns gases como metano e principalmente os gases da amônia, que causam irritação no trato respiratório e aumentam a probabilidade de ocorrência dessas enfermidades.
Existem algumas avaliações que podem ser feitas com relação à concentração desses gases, sendo que o ideal é que as concentrações de amônia sejam inferiores a 15 ppm no ar atmosférico. Essas avaliações de ar, apesar de pouco frequentes, são extremamente importantes para garantir que o ar seja de qualidade e que não teremos altos fatores de risco associados a esse tipo de ambiente. Um outro ponto também extremamente comum de ocorrer relacionado com as pneumonias são os casos de desidratação. Essa desidratação pode ocorrer em função da diminuição do consumo de água e de alimentos, mas essa desidratação, na maioria das vezes, nos casos de bezerros, está relacionado com quadros de diarreia. Nesses casos, onde teremos o animal com diarreia, nós iremos ter o animal desidratado e essa desidratação vai diminuir a capacidade secretória do trato respiratório, o que vai predispor à entrada de patógenos e de partículas maiores dentro do trato respiratório, especialmente o trato respiratório inferior. Isso vai aumentar a probabilidade de ocorrências de pneumonia. Um outro fator também importante relacionado com a questão da diarreia é o aumento da frequência respiratória causado pela diarreia, que ocorrerá para tentar compensar o equilíbrio ácido-base desse animal, especialmente através da regulação da concentração de gás carbônico, o que vai aumentar a frequência respiratória. Esse aumento de frequência respiratória vai fazer com que maior quantidade de ar entre pelos pulmões. E essa maior quantidade de ar associado a uma menor capacidade de debelar esses patógenos é um fator essencial para a ocorrência de pneumonia subsequente aos casos de diarreia. Outro fator também relacionado com os quadros de diarreia está na ocorrência do sistema imune, já que o sistema imune desses animais muitas vezes está debilitado. E justamente por isso a defesa celular, especialmente do pulmão, está diminuída, o que vai fazer com que a probabilidade de ocorrência concomitante dessas duas doenças seja ainda maior. De forma geral, esses são os principais fatores envolvidos na ocorrência de doenças respiratórias. E essas doenças são extremamente comuns, mas o mais comum de observarmos é que os quadros são crônicos, e não casos agudos que levam a óbito, mas principalmente quadros crônicos, onde teremos a observação de alguns sintomas, mesmo que leves, mas que comprometem de forma significativa o desempenho desses animais e comprometem também toda a função do sistema imune e proporcionando maior chance de ocorrência de outras enfermidades. Dessa forma, o que nós precisamos fazer é avaliar constantemente esses nossos animais. A observação dos animais, além do exame clínico, na nossa rotina, vai auxiliar a detecção precoce dos casos de alterações do trato respiratório. Muitas vezes, esses animais vão apresentar um maior tempo para tomar o leite, em casos de animais que ainda estão recebendo dieta líquida. Isso se deve a uma maior dificuldade, a um maior cansaço que esses animais apresentam e normalmente é um parâmetro bom de ser avaliado. Uma outra dificuldade também está relacionada à capacidade de locomoção, pois esses animais têm uma dificuldade de se locomover por longos períodos e especialmente quando são estimulados ou quando fazem movimentações rápidas, apresentam cansaço de forma muito intensa. Isso vai ser um indicativo para que esses animais passem por um exame clínico de forma rápida para um diagnóstico mais precoce do tipo de doença que está estabelecido nesse animal para a realização de um tratamento adequado. Para a realização desse exame clínico, nós temos alguns pontos que precisam ser observados. Inicialmente, nós podemos realizar a avaliação do trato respiratório superior, avaliando as narinas, avaliando a presença de secreções nessas narinas, se essas narinas estão ressecadas ou estão úmidas, ou se há presença de muco de forma excessiva, presença de catarro ou de outras substâncias, inclusive de substâncias sanguinolentas que podem ocorrer em algumas situações. Um outro ponto extremamente importante de avaliarmos também é fazermos uma avaliação da traqueia e acompanhando a extensão dessa traqueia para verificação dos ruídos desse movimento respiratório. E por último, uma avaliação completa da área pulmonar. Essa avaliação da área pulmonar ela tem que ser feita de forma bem criteriosa, onde nós iremos observar a passagem do ar
pelos ductos do pulmão. Isso vai fazer com que durante a auscultação a gente observe um som claro durante toda a auscultação do pulmão e nas partes mais craniais do pulmão a gente observe esse som mais alto de forma mais simples de ser observado. Isso ocorre em função do maior calibre desses ductos, passando um maior volume de ar. Com a chegada das partes mais caudais dos lobos do pulmão, nós iremos observar uma diminuição dos volumes da altura desse som. Mas, de forma geral, um outro ponto que nós precisamos observar durante a auscultação é a presença de líquido ou de secreções, onde esse líquido vai alterar o som, não observando mais um som claro, muitas vezes observando ruídos e sibilos. Em outras situações, além do líquido, nós já poderemos encontrar situações de hepatização do pulmão, ou seja, de consolidação desse pulmão. E nesses casos, nós temos situações ainda mais graves, pois aquela área pulmonar já está perdida. E sabemos que em casos onde a área de perda pulmonar é superior a 1 centímetro, isso já compromete o ganho de peso desses animais. E em casos de perdas superiores a 3 a 5 centímetros, essa perda é ainda mais significativa e o comprometimento no desempenho é muitas vezes visível em períodos mais avançados da doença. Existem outras alternativas também que nos auxiliam a realizar o diagnóstico dessas doenças, além do exame clínico e da observação desse trato respiratório, a partir da utilização de equipamentos de raio-x, onde nesses casos observaremos as áreas consolidadas no pulmão. Mas o ideal é que façamos essas observações de forma mais rápida para evitar esses danos posteriormente. Um outro ponto importante também de considerarmos nesses animais é que o tratamento seja estabelecido de forma rápida e adequada. Esse tratamento ele vai ser diferente em função do tipo de patógeno envolvido, por isso a importância de diagnosticar qual é o principal patógeno envolvido na infecção e especialmente avaliar a presença de patógenos e infecções primárias ou secundárias. E a partir de então estabelecer um protocolo de tratamento. Esse protocolo ele será baseado em administração de antibióticos e de anti-inflamatórios que vai auxiliar na retomada da movimentação normal do trato respiratório. Existem algumas situações também onde podemos entrar com substâncias mucolíticas, mas que nem sempre apresentam resultado comprovado quando feitas avaliações científicas ou mesmo avaliações práticas na fazenda. Por isso, o mais importante é identificar qual é o principal causador dessa pneumonia, evitar a disseminação desse patógeno e, principalmente, evitar o comprometimento de muitos animais, fazendo com que esses animais que sejam acometidos sejam tratados de forma rápida e a mortalidade nesses animais seja ainda menor.